Vitaminas e minerais são micronutrientes que não contêm calorias, mas que estão envolvidos em todos os processos metabólicos do nosso corpo. É preciso ter acesso a elas, é preciso se certificar de que elas são bem absorvidas e que não há perdas. Mas será que todo mundo precisa suplementar vitaminas? No podcast de hoje, eu trago as principais dúvidas acerca desse tema. A vitamina B12 é uma das vitaminas do complexo B, cuja principal fonte são realmente as carnes. Então, sem dúvida, quem é vegetariano precisa suplementar a vitamina B12, mas há algumas pessoas que, embora comam carne, não absorvem bem essa vitamina. Existe uma condição específica chamada gastrite atrófica que está relacionada à não absorção da vitamina B12. Então, há que se investigar fatores de risco, não somente para quem não ingere, mas também para quem não absorve corretamente. A vitamina D é muito importante para a fixação de cálcio nos ossos, para a saúde músculo-esquelética e também está relacionada ao melhor funcionamento do nosso sistema autoimune. Porém, nós temos poucas fontes de vitamina D na nossa alimentação. A maior parte da vitamina D que a gente adquire pela alimentação vem a partir da fortificação de laticínios. Mas a gente tem que lembrar que a principal fonte de vitamina D não é nutricional. É o sol. Então, pessoas que se expõem regularmente ao sol têm menor chance de ter deficiência de vitamina D. Ainda assim, a suplementação ela é recomendada para quem tem níveis baixos e tem risco de deficiência. Não é todo mundo que precisa suplementar, mas devido à baixa exposição ao sol, muita gente precisa. Com a popularização da reposição de vitaminas através de soros, o que é uma prática que a gente não recomenda, percebeu-se um risco de excesso de vitaminas. A gente tem que lembrar que a falta é ruim, mas o excesso também. E a depender da vitamina, o comprometimento pode ser maior do que qualquer possível benefício. Lembrando, as vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, que estão no sangue e são solúveis em água, quando a gente não precisa, quando a gente não vai utilizar, realmente o nosso rim filtra e ela vai embora no xixi. Mas existem algumas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas ficam sequestradas na gordura, com destaque para as vitaminas A, D, E e K. Então, nesse caso, há um risco maior de intoxicação. E como não é tão fácil do nosso organismo se livrar delas, há que se ter um cuidado ainda maior nesse sentido. Em algumas situações, não é necessário fazer exame. Quando você já presume perda, como por exemplo, de ferro pela menstruação, se teve alguma hemorragia aguda e tem sintoma, às vezes a gente não precisa fazer o exame. Mas para o indivíduo saudável, para a pessoa que tem queixas inespecíficas, até para orientar a prescrição, é importante sim que essas dosagens sejam feitas, para a gente saber o valor de base e para quanto a gente precisa regular essa reposição. A recomendação de ingesta de cálcio para as mulheres no climatério e na pós-menopausa são pelo menos 3 porções por dia. O que é essa equivalência de porção? Um copo de leite, que é igual a um copo de iogurte, que é igual a 30 gramas de queijo, aproximadamente. Então, se você consome as 3 porções por dia, você tem a sua ingesta satisfatória. Mas, se por acaso você tem alguma restrição à ingesta de laticínios ou consome pouco, é muito possível que você seja uma candidata à reposição de cálcio. E existem os comprimidos para isso. O ômega 3 é uma gordura que a gente adquire por fontes alimentares que não são tão comuns no dia a dia. São peixes de água fria, como por exemplo salmão, atum, sardinha. E é importante principalmente para o controle dos triglicérides e para proteção cognitiva, neurocognitiva. Então existe alguma indicação para mulheres gestantes que estão ali em formação de um novo ser e que precisa realmente dessa proteção do sistema nervoso central. E existe também indicação para prevenção de perda cognitiva em pacientes que têm história familiar de doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer. Mas essas indicações, elas precisam ser ponderadas com o médico, porque em relação ao ômega 3,
a suplementação ela não é completamente inócua, ela pode oferecer alguns riscos, principalmente risco de sangramento. Então tem que ter esse controle muito supervisionado. Embora exista aí nas farmácias para comprar, as doses elas têm que ser ajustadas de acordo com a necessidade. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.